Eles queriam que o aluno realmente aprendesse, eles faziam de tudo, mudavam tipos de aula e isso foi uma coisa que me inspirou bastante, entendeu? Ele perguntava como estava o nosso dia, um pouco dos nossos problemas, né, que situações a gente tinha vivido. Que tipo de professor eu quero ser? Como é que eu quero lecionar? Eu sempre me impressionava muito com a didática deles, o que me decidindo mais sobre ser professora nesse aspecto, depois que eu fui conhecendo mais sobre o que é ser um professor. Eu gostei de ensinar, eu me senti muito bem, eu senti que aquele era o meu lugar. Ele se destacou muito dos outros porque ele não era o tipo de professor que ele chegava e ele simplesmente colocava o material, né, a matéria na lousa e pedia que a gente copiasse e ficasse repetindo sucessivamente, não. Que chamasse os estagiários para participar do planejamento. É um professor ou professora que cativa os alunos. E esse olhar dele humano, né, sobre nós, eu acho que me marcou muito porque se diferenciava de todos os outros professores que já tinha tido na vida. Não é qualquer estágio. Não é qualquer estágio. Não é qualquer estágio. Se você tem um bom mentor, muito provavelmente você vai aprender melhor. Eu não seria a mulher que eu sou hoje, não teria sobrevivido às coisas que me atravessaram se eu não tivesse tido professoras, pessoas, né, e professores também, comprometidos com a minha presença, sabe? Eu tive uma professora no segundo ano, que ela foi muito bondosa em todos os sentidos, Ana Garcia. É diferente da minha primeira professora da escola, quando eu ingressei, né? Eu não fiz pré-escola, né? Entrei direto no ensino fundamental. E a primeira professora era uma mulher muito maldosa, em todos os sentidos. Castigou inclusive o meu corpo. E a professora Ana Garcia, no segundo ano, ela era uma mulher negra de 1,50 m, ela faleceu em 2020, em decorrência da pandemia, 21. E ela tinha 1,5 m. E ela passava em todas as carteiras, todas, para auxiliar cada dificuldade do aluno. E ela sempre falava pra gente assim, todos vocês podem. Independente de se era menino, menina, se era filho da diretora, filho de professora. Ela falava isso em todos os dias. E nós saímos todos os dias no caderno, ou com um bilhetinho, uma florzinha, um carimbo. Né? E era fascinante, a gente esperava ela entrar, eu descia as escadas para pegar a fila, Dona Ana Garcia era fascinante. E aí a partir disso eu fui tendo várias outras professoras na educação básica, pública, e eu me encantei. E aí quando eu decido me tornar professora, esse é um conjunto, né, de pessoas que atravessaram a minha vida para eu poder me tornar professora. Então, quando eu entro na sala de aula, eu entro junto com outras pessoas, né? E a Ana Garcia é uma delas. Eu entro também com aquelas que foram maldosas comigo, mas aquelas que foram bondosas, no bom sentido da palavra humana, né? Elas estão comigo quase que o tempo inteiro. Os estágios obrigatórios da licenciatura são coordenados pela professora doutora Luciana Venâncio, a nossa Lu Venâncio. E ela tem um trabalho antes do estagiário de encontrar estudantes egressos da Universidade Federal do Ceará para auxiliar, para fazer parcerias de estágio e assim nós, estudantes, podemos fazer nosso estágio, cumprir nosso estágio com professores que saíram da universidade, do mesmo lugar onde a gente está agora. Logo quando eu cheguei aqui no Ceará, em 2016, eu queria saber onde é que estão os melhores professores da educação básica que saíram daqui. E aí alguns nomes me foram dados e o primeiro nome, né, foi do professor que você faz estágio, que é o André. E aí eu fui até a escola, me apresentei e perguntei se eu podia acompanhar algumas aulas dele e se eu podia pensar em futuramente estabelecermos aí parcerias por estágio. Então foi assim. Um dos critérios é esse, de estabelecer parceria, outro é por indicação. Daí os alunos vão percebendo, ou outros professores vão percebendo a forma como eu gosto de constituir o grupo de estágio, não a equipe, é o grupo de estágio, e aí os próprios professores me indicam, olha, professor Venâncio, esse professor acho que você vai gostar. Daí eu entro em contato, me apresento, falo um pouco como eu penso o estágio, e aí as pessoas acabam aderindo, mas também me fazendo sugestão, que é isso que eu gosto, né? De ouvir,
ser ouvida e a pessoa também tem que ser propositiva. Percebe o estágio como um momento da dor. Olha, agora você de fato vai aprender a ser professor. E você não precisa aprender a ser professor dessa forma. Você tem alguém ali para compartilhar com você caminhos percorridos, né? E o estágio foi apresentado para mim dessa forma, né? Quando eu fiz a graduação, lá no século passado, tinha os campos de estágio. Então, os campos de estágio são os locais onde eu vou. No caso específico, a licenciatura é a escola. E tinha os locais de estágio. Então, olha, você vai para essa escola. Eu falei, mas por que essa? Porque lá tem a professora com essas características. Então, isso é algo que eu incorporei. Então, eu tive que passar por essas experiências exitosas, literalmente. E aquelas que não foram exitosas, elas são da minha responsabilidade. Por exemplo, os momentos que não foram muito felizes no estágio foi porque eu tomei atitudes que eu não consultei a supervisão. Esse processo de busca, né, de ex-alunos, a Luciana e nós fizemos juntos, né? Tem inclusive um artigo publicado por uma ex-orientanda, uma estudante que participou da residência pedagógica, que é a Amanda Tayane, né, de Oliveira. Nesse artigo está explicado esse processo, né, como que isso foi feito. Eu penso que, não sei se é o caso de indicar uma leitura, mas esse é um texto que eu gosto bastante. A ideia assim de melhor, eu entendo o sentido, né, da fala da Luciana, nesse caso que você está mencionando, mas a nossa preocupação era em dois sentidos, né? Primeiro, olha, estamos trabalhando num curso. Se nós não confiarmos que as pessoas que se formaram nesse curso, elas são bons professores, boas professoras, tem alguma coisa estranha, né? Então precisamos saber o que alunos e alunas que hoje são professores e professores que passaram pelo curso estão fazendo. Temos a expectativa de que tenham um trabalho sólido, então por isso fomos atrás, né, desses ex-alunos e alunas, né, dos egressos. E o outro motivo é o perfil. Esperamos que esses egressos, eles tenham um perfil de serem professores pesquisadores, já que aprenderam no curso, né, aspectos que têm relação com a docência e a importância de investigar a própria docência. Então, por conta disso é que fizemos esse percurso. Porque a partir do momento que você tem que compartilhar as suas experiências e fazer com que os futuros professores e professoras tenham o gosto, ou peguem o gosto pela docência, isso eu acho que é um compromisso. Ou mesmo que você consiga fazer com que o aluno perceba, a partir do estágio, que não é essa a profissão que ele quer, ou que os indícios que não é essa a profissão que ele deseja de fato, também eu me coloco como uma pessoa corresponsável nesse sentido. Ter alunos que estão fazendo estágio, ou compartilhar caminhos com professores que estão na escola, eu penso que também é um ato de bondade nesse sentido, né? Tanto para o aluno decidir, a aluna e o aluno decidirem se querem ou não serem professores, como ele chegar e falar assim, olha, a professora realmente não é isso que eu queria. Então eu penso que é um compromisso, no meu caso, um compromisso político e pedagógico, mas também é um ato de bondade. Durante a minha vida escolar, eu tive uma ideia fixa, assim, desde o 7º ano mais ou menos, de que eu queria ser engenheiro civil. Eu achava uma coisa muito interessante, e aí eu sempre que passava por um prédio em construção, eu achava ele mais bonito do que um prédio que já estava construído. E comecei a estudar algumas coisas. Só que por questão de não talento, mas por uma capacidade natural que eu já tinha de ensinar e um gosto de ensinar, que as pessoas falavam que eu tinha quando eu tentava passar os conteúdos que eu já sabia para elas, eu acabei tendo uma faísquinha de ideia do que eu poderia ser no futuro. Só que aí ainda não me via a ideia da educação física. Na parte da educação física eu não era tão bom nos esportes coletivos, era mais xingado, digamos assim, do que auxiliado a jogar. E aí eu acabei me encontrando nas lutas. A partir das lutas eu fui para o treinamento funcional, acabei gostando. E aí, durante o ensino médio, em uma determinada aula de educação física, a professora passou uma atividade onde ela dividiu a sala em 4 equipes. Cada equipe teria um líder responsável por orientar quais seriam os exercícios que seriam colocados para eles. Exercícios que ela colocou previamente, mas que nós iríamos, digamos que, liderar. E aí, eu fui um deles, quis ir lá para frente, porque eu já tinha uma certa experiência, e fui orientando o pessoal. Nisso, eu gostei de ensinar, eu me senti muito bem, eu senti que aquele era o meu lugar. E aí, quando chegou mais ou menos a época do Enem, no final do 3º ano, eu percebi que a educação física e a possibilidade de ser professor, de ensinar, de lecionar,
aquela disciplina seria uma coisa que poderia ser o melhor para minha vida. E aí, hoje eu estou aqui na educação física, muito feliz e não me arrependo nem um pouco. Algum tempinho antes do Enem, na verdade, eu estava na dúvida sobre que curso eu queria para eu entrar nessa faculdade. E aí eu fiz alguns testes vocacionais na internet e a maioria dos testes me direcionava para música e para educação física. Música eu entendia porque eu canto e sou envolvido com música desde criança, mas a educação física me pegou de surpresa. Então eu fui conversar com alguns amigos que faziam educação física, uma que estava se formando, um que ainda estava no curso, para entender o que essa área significava, porque eu tinha a cabeça muito fechada e achava que, sei lá, era o clássico puxa-ferro, como a gente escuta até hoje de alguns alunos, né, quando eles entram. E aí eu vi que a área é muito diversa, então por conta do meu gosto por teatro, música, corpo, saúde, nutrição e esporte, eu entendi porque os testes me direcionaram para a educação física. Antes de qualquer contato como professora, eu dei aula de reforço durante um tempo. E era muito gratificante, o retorno dos meus alunos, mesmo que sendo aula de reforço para crianças de Fundamental 1, entendeu? Era alunos de 5º ano, entendeu? E era bem legal. Com o tempo, eu fui juntando a ideia da educação física por conta de que eu vivi muito esporte, gosto de trabalhar com movimento, gosto de trabalhar com pessoas. Então, eu só juntei a ideia de gostar de passar um conhecimento com algo que eu já vivenciava, que era esportes e coisas que eu gostava. Juntei, estou aqui na educação física. Quando eu fui votar no Enem, eu tinha essa certeza de que eu queria fazer educação física, não sabia se ia ser licenciatura ou bacharel. Só que meio que de última hora eu peguei, não, vou botar a licenciatura na primeira opção. Mas aí eu acho que eu sempre tive esse gosto por trabalhar principalmente com criança, porque a minha família é toda de professores e eu gosto muito de trabalhar com criança. E eu acho que na própria graduação eu fui principalmente descobrindo coisas sobre como funcionam as crianças, como funciona o desenvolvimento delas. Eu acho que eu fui me decidindo mais sobre ser professora nesse aspecto, depois que eu fui conhecendo mais sobre o que é ser um professor. Sempre senti que tinha vocação para lecionar, sempre gostei. Fiz 2 anos de matemática porque eu achei que queria ser professora de matemática. Só que a educação física sempre esteve presente na minha vida. Eu sempre participei de escolinha, seleção, pratiquei atividades físicas. Sempre gostei de estar na rua brincando, de me movimentar, mas nunca tinha pensado como é a educação física em si. Só me descobri realmente dentro da graduação. A ideia, a motivação veio da minha mãe, que sempre soube, sempre viu eu gostar da área e falou. Quando eu prestei o vestibular pela segunda vez, ela falou, por que eu não tento educação física? E aí foi num acaso, depois de 2 anos de terminar o ensino médio, de largar o curso, na verdade, tentei a educação física e deu certo. Eu tinha 6 anos quando eu fui alfabetizada e junto comigo a minha avó foi alfabetizada também, porque a minha avó, que era a pessoa com quem eu morava, não sabia ler. E eu achava que saber ler era muito importante. Então toda vez que eu chegava da escola, eu trazia as minhas tarefas e aí eu fazia as minhas tarefas junto com a minha avó e tudo que eu fazia, a minha avó fazia também e aí a minha avó aprendeu a ler junto comigo. O meu supervisor de estágio, que ainda é um professor que faz parte da minha rede de colaboração, o professor Samuel Souza Neto, ele me auxiliou muito no estágio. Eu queria ser muito uma boa professora em todos os sentidos, né? Então eu tive uma trajetória no estágio. O estágio me ajudou a pensar em muitas coisas, inclusive a falar assim, olha, tem muita coisa para ser feita, sobretudo na educação pública, né? E que as práticas corporais isoladas, né? As modalidades esportivas, a manifestação de dança, ginástica, de forma isolada não faz nenhum sentido. Né? Ela só faz sentido quando alguém organiza ali uma situação de aula e espera um outro grupo, olha, eu vou compartilhar com vocês esses saberes. Né? E para isso os alunos precisam ser colocados ao lado e junto com outros professores que talvez pensem semelhantes, não a mim, mas semelhantes
a formas de compartilhar saberes com outros estudantes. Então o estágio, para mim, ele é a espinha dorsal de um curso de licenciatura. A jornada pela docência é um caminho longo e repleto de experiências enriquecedoras. E como guias, temos professores inspiradores que nos ensinam e incentivam a não desistir da esperança de mudar o mundo por meio da educação. Tive três professores muito importantes, que foi tanto a Cassiane Fernandes, que ela trabalhava no infantil e também fundamental 1, o Fabrício Leomar e o André Cirino, que eles eram de fundamental 2 e também do ensino médio, que assim, eles faziam a aula acontecer mesmo sem ter muita estrutura, às vezes, a escola, mesmo sem ter muitos materiais. Eu não estou de forma nenhuma querendo romantizar a ideia de que as escolas poderiam continuar sem essa estrutura porque teriam as aulas. Não é bem isso. Com certeza, é claro que o governo deveria sim dar prioridade a esse tipo de situação, mas, de contrapartida, eu não posso deixar de dizer o quanto os professores foram incríveis para a minha formação, pois eles mostraram que sim, não é impossível você passar o conteúdo, falar sobre diversos temas, mesmo faltando material, faltando estrutura. Você pode criar novas estratégias para fazer com que isso dê certo. Na escola eu tive duas percepções totalmente diferentes. Eu estagiei com 2 professores específicos e o primeiro professor era extremamente rola-bola. Na verdade era uma professora. Ela dizia que ela passava o conteúdo na sala de aula de uma forma bem reduzida no quadro para os alunos copiarem, mas na hora de passar para a prática, ela não fazia a prática daquilo que ela tinha dado como teoria. Ela justificava dizendo que a escola não tinha material e que se tinha, ela não ia atrás, porque os alunos não precisavam daquilo ou poderiam passar mal na aula dela por não se alimentarem direito. Ela era o oposto, ela dizia isso, ela dava a teoria, mas na prática ela tinha várias justificativas que iam desde a classe social dos alunos, até a fraqueza, até a nutrição, até a escola não ter material para não dar essa aula prática alinhada com a teoria, ao passo que o outro professor também da mesma escola era o total oposto. O que ele dava de teoria, ele dava de prática também. Nem que ele levasse os alunos para quadro e adaptasse, ou para a sala de lutas para adaptar uma ginástica. Ele ia atrás de material, ele tentava adaptar material, seja com materiais recicláveis, lona, uma rede improvisada. Ele fazia por onde os alunos terem a vivência prática também, por mais adaptada e simples que fosse. Mas era o oposto, né? Tanto que os argumentos que ela usava de que não tinham materiais, o professor chegava com o material, então era bem contraditório. Mas ainda bem que eu tive as duas experiências. No caso, nós estamos fazendo agora o estágio 3, e aí o professor que nós temos lá é o professor Dave. O professor Dave, ele trabalha numa perspectiva onde ele dá uma aula teórica e depois dá uma aula prática. Mas não só isso, ele também tenta abordar alguns temas transversais e resolver conflitos na aula, questionar os alunos, dar uma aula para além da tradicional. E o que me impactou, assim, o que me fez ver ele como um professor inspirador, é que a formação dele, numa conversa que nós tivemos depois para descobrir, ela foi meramente tecnicista, pelas palavras dele. Ou seja, ele teve que se renovar muito depois da formação. Ele teve que abrir muito a mente dele para uma possibilidade em que no curso não foi tão bem abordada. Ou seja, ele prova que mesmo com muitas turmas onde ele tem que dar conta, que são muitos alunos, em uma escola onde tem muitos desafios, para além da educação inclusive, ele consegue ter uma formação continuada e nunca parar de aprender. Isso inspira, porque por muitas vezes a gente escuta uma fala que diz que você já terminou seus estudos, e essa é uma frase muito errônea para quem quer crescer na carreira, para quem quer continuar impactando as pessoas. O mundo em si está o tempo todo em movimento, e se nós não mudarmos, principalmente na área da educação, na área escolar, fica muito difícil que nós consigamos dar conta das demandas dos nossos alunos. E é por isso que ele é um professor inspirador. Ele mostra que o que é difícil e o que é impossível para alguns, na verdade é possível com esforço, disciplina e formação continuada.
Nos cursos de licenciatura, existem programas para fortalecer e aprofundar a formação inicial de professores e professoras. A residência pedagógica, eu penso que ela é o que o estágio deveria ser, né, em todos os sentidos, porque o professor que está na escola, né, ou a professora que está na escola, que recebe os bolsistas, ele assume um compromisso, ele assina, ele recebe para isso, ele é remunerado para isso. E os bolsistas, os alunos também vão para lá e eles desenvolvem um trabalho, né? E a escola, quando recebe os estagiários, ela assume um compromisso de abrir todas as portas que a escola tem para que ele consiga se identificar como professor, né? Ou professor, ou em caminho dele, né? Ou a caminho dele. E aí, a partir do momento que os alunos, por exemplo, eles podem sentar numa mesa de reunião pedagógica, compartilhar, por exemplo, informações sobre processos avaliativos, saber as demandas que são da secretaria pela coordenação pedagógica da escola, ou pela direção, ou um documento que chega e o professor da educação física precisa concretizar algumas coisas que vêm, né, de outros âmbitos, outros órgãos, coisas que muitas vezes o tempo, o espaço do estágio não oportuniza isso porque ele é fragmentado em semestres, né? O aluno fica lá em média 2 meses até ele cumprir a carga horária. E a residência pedagógica é um fluxo de 18 meses, né? Onde a gente vai pensar as ações juntas, compartilhar, ouvir. E eu penso que é onde a colaboração, né, efetivamente ela se concretiza, né? Mesmo com todas as dificuldades que a gente tem, né? Muitas vezes o próprio preceptor ou a preceptora que assume também revelam outras dificuldades que não foram pensadas, né? Eu mesmo, enquanto coordenadora, também às vezes encaminho algumas ações que elas também não fazem muito sentido, daí eu preciso saber, preciso que o preceptor da escola me diga, olha, apenas isso não vai dar certo, né? E aí eu preciso pensar, reformular. Os alunos também são um momento onde a criatividade deles ela vai extrapolar os limites, né? Porque ele tem o tempo inteiro que está compartilhando, né? Então é um desenho assim, né, de ações efetivamente colaborativas. O foco, né, da residência pedagógica é uma imersão na docência, é uma iniciação à docência, mas de uma forma realmente em que há uma imersão. Ou seja, estudantes da licenciatura têm a possibilidade de ficar ao longo de 1 ano e meio, né, 18 meses de vigência do programa, no formato atual, né? Esse período, na primeira edição, ele foi mais longo até do que esse, mas atualmente o período de 1 ano e meio. E nesse 1 ano e meio, a ideia, né, que temos na educação física é que cada estudante da licenciatura permaneça em escolas que vão desde a educação infantil até o ensino médio, né? Então, escolas de educação infantil, Fundamental 1, Fundamental 2 e médio, com professores e professoras, preceptores, né, que tenham esse perfil de professor pesquisador, né, conforme havia mencionado. Então, o mesmo investimento que nós fazemos no estágio, com professores com esse perfil, nós temos feito na busca de professores que sejam preceptores da residência pedagógica, né, que tenham esse perfil de pesquisarem, de investigarem o próprio trabalho. Entendemos que assim, cada estudante, né, cada residente, no caso, tem a possibilidade de aprender a como ser também, como se tornar, né, um professor pesquisador ou uma professora pesquisadora. A residência ela tem equivalência aos estágios, então esse é mais um motivo, né, para buscarmos esse perfil de professor, porque estudantes que participam da residência pedagógica podem não participar obrigatoriamente dos estágios, né, já que tem o formato de equivalência. O PIBID ele é semelhante à residência, sobretudo no formato que se tornou em decorrência da pandemia, com a necessidade que tivemos, né, de ações online, ações remotas, mas tem 2 diferenças importantes. A primeira diferença é que a residência pedagógica é voltada para estudantes que estão na segunda metade do curso, né, com mais de 50% do curso já em andamento, né? Já no caso do PIBID, é para estudantes que estão na primeira metade do curso, ou seja, até o 2º ano do curso, até aproximadamente o 4º semestre. Além dessa diferença,
tem a diferença também na equivalência ao estágio. A residência pedagógica, ela tem uma carga horária maior do que os estágios, e ela tem uma equivalência total ao estágio, desde que ela seja realizada nos níveis de ensino e modalidades de ensino equivalentes ao estágio, ou seja, se espera que na residência pedagógica tenha equivalência à educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Caso um estudante não curse a residência, né, não participe da residência como a escola de educação infantil, por exemplo, não tem equivalência naquele nível específico de estágio. Então, o que nós temos feito é procurado ampliar essa experiência, né, com todos os níveis. No caso do PIBID, não há equivalência ao estágio. Há um aproveitamento percentual, até 25% da carga horária de um dos estágios, a escolha do estudante, desde que esse estágio ele seja no mesmo nível em que as ações foram realizadas no âmbito do PIBID. E essa diferença, ela também tem um impacto no sentido de que o PIBID, o trabalho que é realizado, no formato de projetos, né? Não é necessariamente no acompanhamento apenas de aulas de educação física. No caso da residência pedagógica, o foco são aulas de educação física. No caso do PIBID, esse trabalho pode ser realizado também em aulas, mas o foco seria em projetos, né? Projetos temáticos, projetos mais amplos, já que os alunos não podem estagiar, nesse caso, na primeira metade do curso. Durante o meu percurso no estágio, tive contato com 5 professores supervisores, e quero destacar 2 deles como os meus professores inspiradores, Fabrício Lomar e André Cirino. Os 2 são ex-alunos do curso de licenciatura em Educação Física da UFC. Eu tenho dificuldade de falar sobre mim assim, dessa forma positiva, né, e tudo. Eu sempre acho que o que eu faço era para ser um trabalho normal de qualquer professor, né? E eu acho que o que eu inspiro outros colegas é porque eu inspiro outros estudantes. E de onde é que vem isso? Vem da minha formação na UFC, né? Felizmente eu tive excelentes professores, né? Que me formaram um professor, vamos dizer assim, não tradicional, né? Um professor não conteudista. Então, na universidade, eu pude perceber que a aprendizagem, ela acontece no corpo antes de acontecer no cérebro. E como ela acontece no corpo, ela vai acontecer pelo afeto, pelas relações que você constrói com os educandos, com as educandas, e pela sua sensibilidade do olhar e de como você trata essas pessoas, entendendo seu contexto, sua história de vida. Então, esse arcabouço me faz ser muito próximo dos estudantes, né? E isso faz com que a relação de aprendizado desde o conteúdo se torne mais acessível, né? Se torne mais prazerosa, significativa, e de certa forma isso faz inspirar eles, além do conteúdo, de relação humana, né? Dessa relação de você entender o outro, de você ter um olhar sensível do outro e ter essa relação de afeto, né? Não essa relação pensando no afeto do carinho e tudo, do amor, mas o afeto de ser afetado, né? Pelas coisas boas, pelas coisas ruins, mas você construir essa relação, né? Então eu falo muito para eles, né, que o carão e o carinho, elas estão próximas ali na raiz da palavra, e que eu dou carinho, dou carão, mas eles sentem uma relação de afeto, né? Eles sentem uma relação de preocupação, de que eu quero o melhor para eles, de que eu não quero rebaixá-los, né? Que eu quero que eles se sintam bem na escola, né? Então, e a partir disso eu consigo trabalhar conteúdos que fogem do tradicional, né? Então, eu acho que essas duas nuances
é o que me torna talvez um professor inspirador, né? Eu consigo construir uma relação, né, de afeto, de carinho, de amor, de proximidade com os estudantes, e isso vai fazer com que eles se aproximem do conteúdo, se aproximem deles, se aproximem da escola, e depois disso eu consigo trazer os conteúdos, né? E aí vai uma diversidade, né? Desde o badminton, passando pela esgrima, do tiro com arco, beisebol, né, yoga, meditação, fugindo daquele professor de tradicional, né, que trabalha só o esporte, mais especificamente futebol, carimba, vôlei. Então tudo isso veio da minha formação mesmo universitária, né? Eu poderia ter sido esse professor mais tradicional, mas a construção, né, que se teve no meu ser docente dentro da universidade também me faz esse professor inspirador. Eu sou um cara que andou muito perdido durante muito tempo e que não tinha vergonha de estar perdido. E isso me ajudou muito a identificar quando eu minimamente me achei na vida. Então, eu gosto de pensar que eu sou um perdido, em alguma medida ainda, porque isso me coloca em movimento para continuar querendo me achar. Eu sou filho da dona Thaisa, sofreu na vida as agruras de que é ser uma mulher sozinha criando 3 filhos. Sou neto do seu Mário, um militar que não carrega nada das tristezas que geralmente a corporação militar traz. Sou pai da Marina agora, que talvez seja a minha função principal na vida atualmente, e a que eu mais gosto. E eu sou professor de educação física, que não é um emprego. Eu gosto de pensar como um trabalho, como algo que eu faço para tentar mudar o mundo, nem que seja bem um pouquinho. Eu não gostei a priori do termo professor inspirador, porque não é uma falsa modéstia, mas eu sinto que o trabalho que eu faço não é porque a palavra inspiração parece um negócio assim muito potente, entendeu? E por vezes eu acho que o meu trabalho e eu não tenho vergonha disso, na verdade eu tenho orgulho disso, ele é um trabalho muito básico, assim, fundamental. Eu não gosto de me ver como alguém que foge da curva. Eu gosto de me ver como alguém que anda dentro da curva, que não tenta fazer uma curva pequena, que não tenta transformar uma curva numa reta, mas que tenta andar na curva. Ou seja, a partir da identificação do que é que o trabalho precisa ter, eu vou lá e faço. Mas também não vou ser ingênuo aqui e dizer que sei lá, que isso de alguma forma não parece ter algum destaque diante de um contexto maior onde muita gente foge da curva, digamos assim. Não se propõe a fazer uma curva, digamos assim. Então eu entendo nesse sentido que eu possa ser lembrado por isso, né? Por alguém que olha para a educação física como eu acho que ela tem que ser, olha para a educação física como eu acho que os alunos querem olhar para ela também, e eu tento não fugir disso. Tento não olhar para a educação física para um olhar do que é mais fácil para mim, ou do que é melhor para mim, ou do que é mais interessante para mim, ou do que é, sei lá, mais cômodo para mim. Porque eu acho que esse é o que destaca um professor negativamente. É quando ele constrói uma disciplina a partir dele. A partir do que ele necessariamente quer, ou gosta, ou propõe, ou acredita que é o correto. Eu tento olhar, não, lógico, eu não vou desconsiderar o que eu quero, o que eu gosto, o que eu faço, mas eu tento olhar, colocar na balança, inclusive, para que isso pese mais o que os alunos precisam, o que os alunos querem, o que os alunos gostam, o que os alunos propõem. Isso eu acho que talvez possa gerar algum tipo de inspiração. Mas é
um chute no escuro aqui. Eu realmente não consigo colocar em palavras assim por que as pessoas podem se inspirar com o meu trabalho. Eu penso muito assim. Na minha vida, eu era um aluno entre vários outros, né? Então eu vejo que os professores que passaram pela minha vida tinham um olhar muito, acho que de grupo. Eles olhavam para os alunos, é o grupo tal e pronto. Mas quando a gente entra na faculdade, que a gente conhece, né, as histórias, a gente vai para o estágio, a gente lida com realidades diferentes, a gente lida com a fragilidade dos alunos, eu pelo menos, né, eu comecei a perceber que eu tinha que ter o olhar não sobre a turma, mas sobre cada um da turma, né, entender que o Joãozinho é diferente, sei lá, do Renatinho, da Mariazinha, da fulana de tal, que cada um tem a sua particularidade, tem a sua dificuldade, a sua aptidão, né? Eu vou trazer uma aula tal em que os alunos tais vão se desenvolver mais rápido, enquanto outros vão ter mais vergonha, talvez pelo corpo, pela falta de habilidade, ou pelo julgamento de que tem várias pessoas olhando para ele, rindo e apontando. Então eu acho que o professor que ele consegue sair da zona de conforto dele, né, e entrar na zona, na bolha do aluno, né, de cada aluno, dos alunos também, quando eu olhar para a particularidade de cada um, e conseguir fazer com que esse aluno pegue, nem que seja o mínimo possível do conhecimento, que ele pratique, que ele participe, que ele ao menos tente, eu acho que isso seria muito mais importante do que qualquer matéria longa que eu colocasse na lousa e pedisse para eles copiarem, né? Não uma simples matéria copiada no caderno ali que seria guardada e esquecida, mas algo que dá vivência e dá prática que eles pudessem levar para a vida também. Acho que isso é o mais importante. O professor inspirador é aquele que não desiste do aluno. Eu acho que é aquele que... Eu entendo que passar o conhecimento é uma via de mão dupla, no sentido de que o professor precisa querer passar de todas as formas possíveis, fazer com que o aluno entenda, mas o aluno precisa querer aprender também. Não adianta o professor trazer coisas novas, trazer práticas, trazer aulas teóricas, trazer coisas que chamem a atenção do aluno, como memes, GIFs, coisas assim que trazem uma ideia bacana para o aluno, se o aluno não quer naquele momento, entendeu? Da mesma forma que não adianta o aluno ir totalmente atrás quando o professor ele é aquele tipo de pessoa que só passa aula livre, entendeu? Como o aluno vai adquirir o conhecimento se não existe isso? Então, eu acredito que o professor inspirador é aquele que não desiste do aluno e que arruma diversas metodologias, diversas formas de passar aquele conteúdo. Que entenda que todo mundo tem o seu tempo, tem o seu momento de aprender, que nem todo mundo é igual e que ele possa ser compreensível também, ser flexível a algumas situações. Eu acho que um professor inspirador é aquele que você consegue olhar elementos nele que você queria não reproduzir, mas você queria agregar em si. Por exemplo, eu acho que um professor que você observa o jeito de falar e você pensa, eu consigo entender tudo que ele fala, então eu quero para os meus alunos passar essa mesma sensação de entendimento. Então, esse é um professor que eu posso confiar em contar se eu estou sentindo uma dor, se eu estou sentindo alguma coisa. Então, eu quero ser que nem ele para os meus alunos. Eu quero passar para os meus alunos essa sensação de confiança. Eu acho que é o professor que você pensa em agregar o que ele tem de melhor em si mesmo para ser o melhor professor para os seus alunos. É um professor ou professora que cativa os alunos, que os alunos gostem de ir para a aula, que não fiquem na arquibancada, porque o professor está trazendo sempre novas experiências para os alunos vivenciarem em quadra, um professor que traga novas metodologias de ensino para a sala de aula, que não seja extremamente conteudista, que não volte os alunos fazendo silêncio de 5 em 5 minutos, que seja divertido, que seja acolhedor com os alunos. Eu acredito que o professor é muito do que os alunos são. Se os alunos realmente conseguem, gostam de participar daquela aula, é porque o professor realmente é bom e inspira os alunos. Então, se o professor consegue inspirar os alunos, com certeza ele me inspira.
Quando eu estava na graduação, mais ou menos no final da graduação, eu fiz um vídeo para uma das disciplinas, a disciplina de didática, a professora Leni. E ela tinha pedido um trabalho, conclusão acho que da disciplina, alguma coisa assim, que podia ser em diferentes formatos. E eu pensei no vídeo, porque eu sempre gostei muito de trabalhar com vídeo. E aí, como era sobre didática, eu fiz um vídeo com vários personagens diferentes que tentavam me falar o que era ser professor e como é que eu deveria ser professor de alguma forma assim. E aí eu fiz com um colega meu de graduação, eu fiz com um professor, já trabalhando em escola, e eu fiz com a minha mãe. E é lógico que a fala da minha mãe se destaca para mim por ser a minha mãe. E uma das coisas que ela fala no vídeo, quando eu pergunto, era se eu perguntei para ela se eu pensasse em desistir em alguma hora. Aí ela fala, desistir jamais, meu filho, a gente fica e luta.